Chorar nunca fez bem a ninguém, não importa como. É por isso que eu não choro. É com essa frase fortíssima da música Crying, Laughing, Loving, Lying, do cantor londrino Labi Siffre, que o Alexander Payne encerra mais essa parceria dele e do Paul Giamatti, que já tinha dado super certo, no premiadíssimo filme Sideways, que é de rodar em 2004. Mas por que a gente começou o vídeo falando sobre o final do filme? Sem dar spoiler, eu te digo que é muito importante que você preste atenção a esse final, porque ele é o resumo de todas as lições que esse roteiro delicadamente tentou passar para nós. Tá, quer dizer então que basta eu assistir a essa última cena para resumir todo o filme? Não! Para de botar a palavra na minha boca. O que eu disse é que você vai sendo preparado homeopaticamente para essa cena final, que vai te deixar pensando com certeza um bom par de horas, isso eu te garanto. Os Rejeitados, ou The Holdovers, o novo filme desse diretor americano com ascendência grega, estreou fazendo muito barulho no Festival de Cinema de Telluride e de lá voou para o Festival de Toronto para morder o segundo lugar na corrida pelo prêmio do público. É que lá, na verdade, ele trombou de frente com American Fiction, que é um outro filmaço, sabe, que a gente vai falar num outro papo aqui no set. A trama de Os Rejeitados ela rola em 1970 e destaca um trechinho da vida de um grupo de jovens endemoniados, com aquela manjada rebeldia sem causa que vem no chip da adolescência, e que pelas razões mais diversas, mas todas elas relacionadas às famílias, eles ficam confinados no colégio interno exatamente durante as férias de Natal. E o que já não era bom fica muito pior quando eles descobrem que eles vão ficar embaixo da asa do implacável Paul Hannon, interpretado pelo Paul Giamatti, que é um professor carrancudo, bad vibe pra caramba, que tem uma inteligência muito acima da média e zero sensibilidade para entender minimamente o que é convivência entre os seres humanos. E isso fica muito evidente desde o início do filme, que é um oba-oba gigantesco ali, que mostra os conflitos entre ele e os professores, entre ele e os funcionários do colégio, entre ele e os alunos, as respectivas famílias, enfim, uma confusão generalizada. Só que aos poucos, esse quórum vai diminuindo e ficam naquele prédio monumental só 3 pessoas. O professor Hannon, a Mary, que é a cozinheira, e o Angus Tully, que é o único aluno que não consegue dar um jeitinho de ser resgatado pela família na noite de Natal. Tudo começa com aquela velha sátira ao conflito de gerações que a gente já viu em filmes como Sociedade dos Poetas Mortos ou Mentes Perigosas, só que aqui o buraco é muito mais embaixo, porque se em Sociedade dos Poetas Mortos a gente se apaixonou pelo Robin Williams e em Mentes Perigosas o banho de talento veio pelo trabalho da Michelle Pfeiffer, em Os Rejeitados, não leva a mal não galera, mas a gente tem Paul Giamatti. Não por acaso o cara está concorrendo ao Tio Chico de melhor ator e com grandes chances de levar esse prêmio para casa. E já levou Globo de Ouro, já levou mais um monte de prêmios por aí afora. Aliás, esse trio de sobreviventes aí formado pelo Paul Giamatti, a Da'Vine Joy Randolph e o Dominic Sessa, ele ficou com o abacaxi de carregar o filme nas costas e resumir na história deles três os dramas que são vividos por todos aqueles que estavam lá na tela no início do filme. Ou seja, eles vão mergulhando nas histórias e nas fraquezas e nos conflitos uns dos outros, e essa desconstrução ela mexe com a gente porque toca em lugares que muitos de nós faz questão de esconder, sabe? De fazer de conta que não existe. E é aí, depois de ter enganado a gente com premissas falsas a respeito dos personagens, que o filme de fato acha o fio da meada. E a gente compra esse peixe sem questionar absolutamente nada, porque tá tudo ali na tela, sabe? Pra gente conferir. Só que ao longo de 2 horas e 15 de filme, as cascas vão derretendo e começa a ser possível a gente entender por que aquelas pessoas agem daquela forma. E fica tudo tão claro, sabe, tão bem explicado, que não tem como não quebrar aquele pré-julgamento que eu aposto que todo mundo faz quando conhece aquelas pessoas. O Giamatti defende esse professor de história aloprado de uma pequena cidade de Massachusetts com unhas e dentes. A caracterização do personagem é impecável e faz a gente se sentir de fato em 1970. Na real, o trabalho da direção de arte era exatamente para produzir coisas nesse sentido, era para ser assim mesmo, mas não deixa de ser surpreendente o trabalho de composição desse personagem. A Da'Vine Randolph tem muito menos espaço dentro da narrativa, mas consegue em pouquíssimos minutos de tela transmitir toda a dor daquela mulher que chora as suas próprias perdas, mas mesmo assim chama para si a responsabilidade de aproximar aqueles outros dois que batem de frente o tempo todo porque eles são muito parecidos e também porque eles estão vivendo os seus temporais particulares que, se a gente for comparar com os dela, são absolutamente nada.
E aí, à medida que o filme vai avançando, essas circunstâncias acabam aproximando aqueles três e jogando luz no lado cômico e dramático das situações que acabam brotando daqueles conflitos pessoais de cada um. A gente ri, a gente chora, sabe, na mesma intensidade, vendo aquela mulher lutando por um lugar que deveria ser dela por excelência, mas, sabe, diante dos desvios culturais tão enraizados, isso ainda era uma questão. Não que hoje tenha deixado de ser, né? Continua sendo uma questão aí até hoje, infelizmente, provavelmente ainda seja por muito tempo. Vale lembrar que foi exatamente entre as décadas de 1970 e 1980 que o cinema americano abriu as comportas e meio que tirou debaixo do tapete aquelas questões de classe que não por acaso estão bem no centro dessa história. Sabe, a Guerra do Vietnã, ela amplificou o foco nas divisões sociais que vieram com o movimento dos direitos civis dos negros, e isso foi colocado nas telas no arco dramático do Filho da Cozinheira, que é o único entre os alunos do colégio que foi convocado para a guerra. E aí o desenrolar dessa questão toda, todas as implicações disso, como é que essa coisa foi resolvida, você vai ter que conferir assistindo ao filme. Dominic Sessa, nesse primeiro trabalho para o cinema, ele deixa transparecer as emoções do personagem dele através dos olhos. Ele preparou o Angus Tully de um modo que deixa clara a semelhança que ele tem com o professor, mas com algumas notinhas de sanidade ali, talvez para não fazer com que a rejeição, né, que consta no próprio título acabasse detonando a credibilidade cênica do personagem dele. Tem bastante equilíbrio ali nas explosões dele, e a gente acaba torcendo pela comunhão daqueles dois, que são tão opostos, mas que são tão parecidos, porque acaba que um tem as respostas que o outro está procurando, né? Apesar do abismo etário que existe entre eles. E se liga no desfecho, sabe, desses personagens. É das coisas assim mais lindas que eu vi nos últimos tempos. Sem pretensão, sabe? De mansinho, de uma maneira bem delicada, as coisas acabaram tomando os rumos que tinham que tomar, mas não sem que os dois tivessem contribuído direta e silenciosamente para isso. Um grande momento que merece ser visto e merece ser curtido ali. Depois comenta comigo aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito desse final do filme. A trilha sonora já está ali presente desde a cena de abertura, onde a gente vê um coral formado por alunos e vem cheia de releituras, né, de músicas de Natal, o que joga um ar de nostalgia incrível e que toca cada um de nós de uma forma bem particular, né? Afinal de contas, cada um de nós guarda lembranças muito pessoais, né, sobre os natais passados. Tem até um vídeo meu falando sobre o Natal, vou deixar aqui no card depois que terminar esse vídeo aqui. Dá uma corrida lá e dá uma olhada, é um videozinho curtinho, mas eu acho que é bem bacaninha. Os Rejeitados é um filme que traz um sopro de calmaria e paz de espírito nesses tempos de super-heróis, de explosões, de fins de mundos, de cultos, né, aquele lado mais obscuro, mais sombrio das pessoas, enfim. É uma comédia dramática, custou 32 milhões de doletas, foi produzida pela Miramax e já ganhou uma dúzia de prêmios aí nos principais festivais de cinema mundiais. E ainda deve vir mais uma carrada de prêmio por aí afora, porque tem o BAFTA agora dia 18 de fevereiro e tem o Oscar, né, que tá quente. Os caras estão concorrendo em 5 categorias, incluindo de melhor ator para o Paul Giamatti e de melhor atriz coadjuvante, claro, para Da'Vine Joy Randolph, merecidissimamente. É um filme que vai mexer muito com você, porque vai te provar o quanto a solidão é dolorida e o quanto o abandono é o mal do século, sabe? As pessoas, elas, em nome de uma falta de tempo, né, de uma rotina extenuante, elas esquecem que uma simples ligação, ou em termos mais antenados, um simples joinha no WhatsApp, curam mais do que aspirina. Ponderai. E se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque uma coisa é muito certa, a gente se vê no próximo set. Corta!